Bom, eu estou aqui com o Evangelho de Lucas aberto diante de mim, no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. E aqui a divisão da Bíblia, se você quiser olhar, está escrito: os discípulos no caminho de Emaús. O texto é longo, eu não quero lê-lo todo, apenas ressaltar o que está dito no verso 19. O contexto tem a ver com o fato de que dois discípulos de Jesus estão se afastando de Jerusalém. É domingo à tarde, é no cair do sol que isso está acontecendo. E eles saem de Jerusalém, indo na direção de uma pequena cidade chamada Emaús, que está distante de Jerusalém, cerca de 15 a 19 quilômetros de distância. E aí, o que acontece é que enquanto eles vão andando, e era o domingo imediatamente posterior ao que tinha acontecido na sexta-feira da Páscoa, quando Jesus tinha sido crucificado, e as esperanças deles tinham perecido. E aí, enquanto esses dias vão passando, um sábado de profundo silêncio, nostalgia, dor, decepção, tristeza, angústia, sentimento de fraqueza, de impotência, de engano. Eles tinham seguido Jesus 3 anos e meio, mais ou menos, e de repente tudo acabou. Eles que tinham ido da Galiléia para Jerusalém com a esperança de que chegando lá muita coisa acontecesse, eles tinham ainda aquela ideia de que o reino de Deus apareceria de modo concreto, visível, e diante deles, e que Jesus tomaria o poder dos romanos e instituiria o reino de Deus na terra como uma espécie de monarca ungido, uma coisa do gênero. É isso que passava na cabeça de todo judeu, e os discípulos de Jesus, por mais que Jesus estivesse dizendo que o reino dele não era deste mundo, que o reino de Deus não vinha com visível aparência, que ele estava dentro do coração de cada um de nós, e por mais que ele dissesse que ele iria a Jerusalém e lá sofreria muitas coisas, seria morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ainda assim o coração deles não podia lidar com o choque do que havia acontecido. E de manhã, esses dois aqui já tinham tido notícia de que algumas mulheres das que com eles caminhavam e andavam, e que eram também discípulas de Jesus, tinham ido cedo ao túmulo e voltaram com uma visão de anjos dizendo que Jesus vivia e que a tumba estava vazia. E já havia outros discípulos, como Pedro e João, que haviam corrido até lá e atestado o fato de que a tumba estava vazia. Eles mesmos caíram em profunda estupefação, porque viram que os lençóis que envolviam o corpo de Jesus tinham sido simplesmente atravessados, como se aquele corpo que estivera envolto naqueles lençóis tivesse atravessado os elementos, e o lençol ungido e molhado com muitos quilos de aloés e outras especiarias, estava meio engessado e vazio. E apenas o lenço que estivera posto sobre o rosto de Jesus estava dobrado e minuciosamente colocado num lugar à parte. De modo que Pedro e João viram aquele casulo vazio, e diz João: e nós vimos e nós cremos. Porque a contemplação da situação em si já relatava, já falava de um milagre extraordinário. Esses aqui tinham ouvido essas notícias, mas o peso, o impacto, a angústia daquela decepção, do desapontamento, da tristeza que neles se abatera, se tornaram uma coisa tão forte para eles que, na realidade, as informações que tinham vindo daquele domingo de manhã não tinham feito muita diferença. Eles continuavam caminhando em profundo desapontamento e tristeza. Quando diz aqui a palavra no Evangelho de Lucas
que enquanto eles iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas, aconteceu que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles então começaram a explicar e a falar de Jesus para Jesus. Só que o Jesus acerca do qual eles estavam falando para Jesus era um Jesus morto. O que nos faz pensar com extrema clareza o seguinte: às vezes a gente fica traumatizado em alguma forma de experiência que a maioria das pessoas chama de religiosa, embora no Evangelho essa categoria não exista. Jesus não chamou ninguém para ser religioso, ele não veio fundar uma religião, ele não é o fundador do cristianismo. O cristianismo foi fundado pelo imperador Constantino, já 300 anos depois de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus, a criação humana. Jesus não veio instituir o cristianismo, ele veio ensinar o caminho do Evangelho, da Boa Nova, o caminho do perdão, da graça, do acolhimento em Deus, da segurança espiritual, da paz interior, da vida eterna. Apesar disso, o que acontece é que muitas vezes o indivíduo fica pertencendo a grupos, tendo algumas experiências que ele chama de religiosas, ele desenvolve as suas próprias ideias e concepções a respeito de Jesus, e não necessariamente uma pessoa que esteja caminhando ou pensando que está caminhando com Jesus entendeu e discerniu qual é a mensagem do Evangelho, como era o caso deles, mesmo Jesus dizendo explicitamente o que iria acontecer, que o caminho dele até Jerusalém iria implicar na cruz, e que a cruz não seria um acidente, nem seria uma construção feita pelo poder esmagador que os romanos e judeus unidos naquela trama política teriam de massacrá-lo. Não. Para Jesus, a cruz iria acontecer como uma necessidade essencial do universo. Ele iria morrer na cruz para chamar para si todos os pecados, iniquidades e desencontros da vida humana e de toda a criação, porque ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo e que se manifestou na história, no tempo, no espaço, para que cada um de nós tivesse consciência de que o processo da nossa existência está marcado de ambiguidades, de pecados, de ignorâncias e de morte, mas que quando a gente tem os olhos abertos pela luz do Evangelho, pela graça de Deus, e começa a discernir as coisas, então nós vamos entendendo que essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de estarmos vivos aqui para discernirmos a grandiosidade do nosso chamado, que tem a ver com nos tornarmos semelhantes a Jesus, ao Jesus glorificado. Aqui na terra, vivermos conforme a mensagem dele, andando com ele em fé, experimentando ou através da morte ou através da ressurreição que acontecerá no dia que ele se manifestar nos ares, experimentando a transformação radical e absoluta de todo o nosso ser na imagem dele. Essa é a mensagem de Jesus. Os discípulos vinham ouvindo tudo o que nós ouvimos, mas a mente dele estava fechada, assim como a sua pode estar. Pode ser que você leia o Evangelho, saiba disso tudo, tenha algum convívio com a palavra de Jesus, mas o entendimento ainda esteja bloqueado, fechado, vedado por preconceitos, por interesses, por incapacidade sua de fazer rendição do seu
ser a Deus, porque você acha que isso vai significar em subtrações de coisas na sua vida, um monte de bobagens que ensinaram a você que é assim, aí você, lá no fundo, faz assim uma espécie de relação social, uma social com Jesus, e você se batiza, e você frequenta algum lugar, você vai a cultos e reuniões, você se confessa um cristão, mas à semelhança desses discípulos acerca dos quais nós estamos falando, na realidade, você desenvolveu o seu próprio Jesus. E à semelhança deles, você às vezes fala de um Jesus para Jesus que Jesus não conhece. Porque o Jesus que muitas vezes a gente vai desenvolver na nossa cabeça não tem nada a ver com esse único Jesus que se manifestou nos evangelhos e que está aqui descrito. Na maioria das vezes o nosso Jesus é da religião, é da igreja, das doutrinas dos homens. É um ser desfigurado que não se assemelha a Jesus em nada. Mas a gente, não conhecendo de fato a Jesus, fica pensando que aquele holograma de ideias e de concepções erradas que a gente desenvolveu é Jesus e não é. Então nós estamos aqui com 2 discípulos indo de Jerusalém para Emaús, depois da crucificação, depois da manhã da ressurreição, que já tinham recebido algumas informações sobre a ressurreição de Jesus, mas a dor e a frustração deles era maior do que as boas novas que tinham chegado. Eles não deram crédito às informações que tinham vindo do domingo de manhã das mulheres de Pedro e de João, que falavam que Jesus já estava vivo, que vivia, que havia ressuscitado, e caminhavam para as suas cidades de origem, para Emaús, ao pôr do sol, em profunda melancolia e tristeza, quando Jesus se aproxima deles e pergunta por que eles estão tristes, e eles fazem aquela pergunta: és tu, porventura, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus lhes perguntou: quais? E eles quiseram falar de Jesus para Jesus. Talvez esta seja a sua situação hoje. Talvez você tenha caído em profunda decepção com Jesus. Talvez você tenha achado que deu sua vida a Ele, que creu nele, mas que a palavra dele não teve cumprimento na sua existência. Talvez você seja daqueles que estejam dizendo: mas eu achei que eu era dele, eu me entreguei a ele com toda a minha disposição, mas acontece que tudo que eu imaginei, que eu vislumbrei, que eu visualizei, que eu projetei para o futuro, não se cumpriu. Ao contrário, as coisas saíram de modo oposto, triste, desgraçado. Eu caminhava com ele esperando glória e encontrei cruz, encontrei dificuldade até as últimas consequências. Se esta é a sua situação, eu queria dizer a você o seguinte: é porque você está orando a Jesus, informando Jesus acerca de um Jesus que Jesus não conhece. E não conhece por uma razão extremamente simples: não é ele, é o Jesus da sua doutrinação, lhe foi informado. E você está aí contando histórias para Jesus, impedido de reconhecer que é Jesus que está com você. E dando ideia para Jesus, dizendo: és tu o único que ignoras as ocorrências desses últimos dias? Não é à toa que Jesus diz: quais? Era eu. Vocês estão falando de quem? Se era de mim, as ocorrências dos últimos dias são outras. Vocês estão enganados. As últimas notícias não têm a ver com o fato de que eu fui crucificado e morto. As últimas notícias têm com o fato de que eu ressuscitei, estou vivo. Esta é a palavra de Jesus a você hoje, porque você está aí me vendo, com um coração extremamente triste, mesmo que você disfarce isso nas reuniões de grupo, de comunidade, de igreja que você tenha, cantando muito, se envolvendo em muitas coisas, com 1000 atividades, muitos compromissos, mas só Deus sabe como no seu coração Jesus está morto.
Só Deus sabe como aí dentro de você as esperanças pereceram. E você continua falando no assunto, você discute sobre Jesus, você ouve notícias, você guarda informes, você busca saber das coisas, mas tem a ver com um Jesus morto. A maioria das pessoas que eu conheço, de fato, confessam a Jesus, mas têm-no na vida como um Deus morto. É por isso que elas dependem tanto de outros agentes. Dependem de pastores, de sacerdotes, de gurus, entregam a vida às pessoas para que outros as conduzam, porque elas mesmas não carregam dentro do coração essa vitalidade essencial, essa esperança enraizada que possui todo aquele que de fato conhece a Jesus pessoalmente. Eu disse que era essa sua situação provavelmente hoje. Se for, eu queria dizer uma coisa a você. Às vezes a gente caminha, falando de Deus pela vida, mas os nossos olhos estão impedidos de reconhecer a própria presença de Deus chegando, se manifestando, porque a gente tem ideias preconcebidas, porque a gente foi doutrinado na construção de um Deus que não existe, de um Deus que, em sendo falado para Deus mesmo, Deus diz não sei quem é. Você provavelmente foi doutrinado acerca de um Jesus que, em Jesus sendo informado acerca desse Jesus que você professa, ele diz, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Se essa é a sua situação, eu cheguei hoje aqui, aonde você está, nessa esperança total de que o Espírito Santo tire o véu do seu entendimento e você discirna que de fato você não sabe nada, que você carrega de Jesus um nome, que você carrega de Jesus informes terceirizados que lhe foram passados por outras pessoas, mas você mesmo não teve a sua experiência de fé, de crer na palavra dele que o descreve como ele é, e mais do que isso, não teve a experiência de fé de você mesmo atestar o fato de que ele vive. O interessante é o seguinte, o que o Evangelho está nos ensinando é que quando a gente anda com uma predisposição mental acerca de Deus, acerca de Jesus, a gente não discerne Jesus quando ele se manifesta. Porque vem Jesus, se aproxima deles, vai andando com eles, e o texto aqui do Evangelho de Lucas diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. O olhar estava blindado por causa da preconcepção, porque achavam que sabiam. E tão arrogantemente pensavam que sabiam, que quando Jesus lhes perguntou do que é que ides tratando à medida em que caminhais, eles pararam entristecidos e lhe perguntaram, és tu, porventura, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O único. É o único alienado do pedaço. Eles ficaram irritados. Eles achavam que sabiam de tudo. Tudo que dizia respeito a Jesus, eles tinham informação. Por terceiros. Era ele que nós esperávamos, quem havia de redimir a Israel, mas já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é bem verdade que também algumas das mulheres das que conosco estavam, tendo ido de manhã cedo ao sepulcro, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas assim mesmo, para eles, nada de importante tinha acontecido, tinha significado algum. Ora, isso mostra o poder extraordinário que as pré-compreensões têm de determinar dentro de nós esse tipo de impressão. Meu netinho está me chamando ali. Vem cá, Mateus. Deixa ele vir aqui com o vovozinho. Vem cá com o vovô. Vem com o vovô, meu amor. Vem cá, você não quer falar com o vovô? Jesus parava tudo para falar com as criancinhas. Pode vir com o vovozinho. Vem cá. Não quer vir agora não? Ele só queria quando não podia. Agora que o vovô diz vem, ele não quer vir. Mas a gente continua. Se você quiser vir aqui, senta aqui com o vovô, tá bom? Eu quero continuar só dizendo a você simplesmente isso.
que às vezes a nossa preconcepção sobre Deus, sobre Jesus, é fruto de uma construção equivocada, de uma coisa que tem a ver com o que nos foi dito, nos foi ensinado, mas não tem necessariamente nada a ver com Deus. E hoje você está tendo a chance. Vem cá, meu amor, vem cá com o vovô. Senta aqui com o vovô, vem cá com o vovô. Deixa eu vou terminar de falar com o pessoal ali, tá bom? Hoje você está tendo a chance de sentar no colo de Jesus, de sentar no colo dele, de parar de ter experiências terceirizadas de outros que não tem nada a ver com você. E aí, se você admitir esse fato, seu entendimento vai se abrir e você vai ver, na realidade, o que significa conhecer Jesus na intimidade e se agasalhar nele e descansar no amor dele.